Saúdo mais uma vez a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Motivo de grande alegria, né, irmãos, estarmos aqui essa noite. Faltaram alguns irmãos, né? Choveu forte, isso também atrapalha o deslocamento, mas importante que o dono do ouro e da prata já se fazia presente aqui quando nós chegamos, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, irmãos. Pedi para que os irmãos que trouxeram a palavra do Senhor, que abram Isaías, livro de Isaías, primeiro livro, né, do livro profético, capítulo 43, dos versículos 1 ao 5, 43, do 1 ao 5, pedi para o irmão Richard fazer a leitura em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Isaías 43, do versículo 1 ao 5. Passo a ler. Mas agora, assim diz o Senhor, que criou, ó Jacó, o que formou, ó Israel, não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergerão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá, para que fosse meu. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e eu a juntarei desde o Ocidente. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, irmãos. Deus Pai Todo-Poderoso, na Tua presença, Pai, eu peço que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa falar mais uma vez conosco essa noite, Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, abra o nosso coração, abra o nosso ouvido, abra o nosso entendimento, Pai, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, Pai, guardar em nosso coração, colocá-las em prática, Pai, pois sabemos que o Senhor sempre estará conosco, Pai. Assim crendo, Pai, eu peço e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Pode tomar assento, irmão, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de hoje, irmãos, ela nos remete ao profeta Isaías. Isaías, irmãos, que ele foi, o livro de Isaías é considerado no Antigo Testamento o Evangelho, porque nenhum outro profeta foi tão usado por Deus quanto foi Isaías. Isaías, irmãos, ele foi um homem muito usado por Deus, muito mesmo. Da sua descendência, a gente sabe que no versículo 1 do capítulo 1 fala que o pai dele era Amós, mas não é o Amós que a gente conhece da Bíblia, e sim um outro Amós que a gente nada sabe. Ninguém sabe o nome de sua mãe e do seu pai, também só sabe que era Amós. Muitos irmãos, estudando a palavra mesmo de Isaías, acreditam que era uma família de posses, que ele tinha certa influência. Outros acreditam que ele era primo do rei, porque ele tinha livre acesso, né, ao palácio, ele conversava com os reis, e ele tinha também acesso aos sacerdotes. Então a família dele tinha um certo status naquela época. E Isaías, irmãos, ele nasceu, 760 anos antes de Cristo, 760 anos antes de Cristo. E no livro de Isaías, a gente vai ver, irmãos, que ele fala muito de Cristo. Acho que é na Bíblia, com certeza, o livro que mais fala sobre a vinda de Cristo. Tanto é que quando José, ele teve o sonho, que o anjo revelou a ele, que o Messias iria vir de uma virgem, e que era para ele colocar o nome de Emanuel, lá o anjo fala, para que se cumpra, a profecia do profeta,
então remete a Isaías também, porque Isaías, ele previu isso, né? Ele previu que Cristo iria vir, né, de uma virgem, está em Isaías 7,14. Então, irmãos, Isaías foi um homem muito usado por Deus, mas muito mesmo, né? Sabe-se que ele era casado com uma mulher que chamava-se profetisa, ele mesmo a chama de a profetisa. Uns, né, ninguém sabe ao certo se ela também era uma profetisa, ou se, né, ela tinha esse nome, que ele a chamava de profetisa, em virtude de ele ser um profeta do Senhor. Sabe-se também que ele teve 2 filhos, do qual também pela palavra de Deus, a gente só sabe o nome. O mais velho chamava Jazube, que significa remanescente, e o mais novo era Maher Salal Ashbaz, que significa apressando sobre a presa. E sabe também que o nome desses filhos dele era uma profecia também. Então, irmãos, Isaías, né, ele foi um homem muito usado por Deus. E Isaías, ele profetizava, né, evangelizava também, que ele era um evangelista na tribo de Judá. O reino do norte, quando Isaías começou a profetizar, ainda tinha o reino do norte, Israel. E lá, irmãos, tinha outro profeta, que era Oséias, que profetizava coisas semelhantes, né, a de Isaías, que era o conserto do povo, que o povo voltasse para Deus, e que também eles seriam levados cativos por desobediência. Então, irmãos, note-se que mesmo Isaías, estando profetizando, né, em Judá, em Israel, Deus não deixou Israel sem palavra. Deus, né, levantou Oséias e outros profetas que eram contemporâneos de Isaías, para falar de Deus, né? Isaías também era contemporâneo de Miqueias. Então, irmãos, Deus, ele falou muito, né, com o povo através dos profetas, e Isaías foi o mais usado dos profetas para falar com o povo. Então, irmãos, a gente vê que Deus, né, desde o Antigo Testamento, ele tem falado com o povo, ele tem pedido, né, dado ordem para o povo se converter dos seus maus caminhos, buscar o Senhor. E muitos, irmãos, não dão crédito, e eis que Deus, ele pega, ele usa o profeta, e aquilo que Deus usa a boca do profeta, irmão, se cumpre, e aqui a gente vê que Isaías foi usado, e a sua palavra foi uma palavra de correção, e o povo não aceitou, e Deus usou a Síria, e a Síria levou o povo cativo. Então, irmãos, o que Deus fala, Deus cumpre, né? E essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela nunca volta vazia. Hoje a gente vê muitas pessoas que se autodenominam profeta, a pessoa mesmo se denomina profeta, e tem muita gente profetizando, e a gente tem que tomar cuidado com as profecias que a gente recebe, porque a gente tem que ver, né, quem é essa pessoa, né, ver se é uma pessoa de Deus mesmo, se tem compromisso com a palavra, ou se simplesmente vai num culto, sobe no púlpito e sai profetizando. Porque a respeito da profecia, irmãos, em Deuteronômio, né, que é o último livro do Pentateuco, né, em Deuteronômio 18:22, Moisés já falou: aquilo que os profetas falam, né, profetizam e não acontece, essas palavras foram as palavras que Deus não falou. Então, irmãos, olha para ver que desde o primeiro grupo de livros, né, que é o Pentateuco, Moisés já falou para tomar cuidado com a profecia, porque o que é de Deus, irmãos, o que é de Deus se cumpre. Isaías profetizou a vinda de Cristo 700 anos antes, né, de Cristo vir. Profetizou, irmãos, só para a gente parar e pensar o nó que deu na cabeça daquele povo, falar que o Messias viria de uma virgem, né? Como a pessoa pode pensar, como uma virgem pode ficar grávida, né? E que o nome dele seria Emanuel, 700 anos antes, irmão, de Cristo, e se cumpriu, passo a passo, né? E Isaías também fala muito do Espírito Santo, fala sobre o martírio, né, de Cristo, aqui no capítulo anterior, né, no 42, no 1, diz: eis que o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, e a quem a minha alma se agrada, pus sobre ele o meu espírito. Está falando de Cristo. E ele promulgará
o direito para quem? Para os gentios. Então, irmão, veja que que Isaías já previu a vinda de Cristo, e prevendo a vinda de Cristo, ele já falou lá 700 anos antes, que nosso Senhor Jesus Cristo iria promulgar o direito para os gentios. E não foi assim que se cumpriu? Foi assim. Jesus veio primeiro para os judeus, mas depois, a salvação foi estendida a nós. E tudo isso, irmãos, já era profecia 700 anos antes. Então, Isaías foi um homem muito usado por Deus, as suas profecias se cumpriram, e não profetizou coisa pouca não, profetizou a vinda de Cristo, irmãos, e se cumpriu passo a passo, e falou ali que Cristo iria vir para que os gentios também pudessem ter direito à salvação, e hoje, irmão, nós temos o direito a essa salvação. Então, irmãos, nós somos privilegiados, nós estamos na obra do Senhor, isso não é nosso dom, é dom de Deus, por meio da graça, e o Espírito Santo fez a boa obra, e nós estamos aqui. Então nós temos que nos engajar cada vez mais na obra do Senhor. Mas a palavra dessa noite, irmão, ela vai nos falar a respeito dos medos, os medos que a gente tem, que às vezes impede que a gente consiga uma bênção, que a gente, suba um degrau na obra do Senhor, que você dê um passo na sua carreira profissional, curse uma faculdade, abra um comércio. Fala sobre os medos, porque tem dois tipos de medo, irmãos. Tem o medo que a gente pode considerar o medo bom, que esse primeiro medo é o medo da prudência, que a gente não pega, não vai, tá vendo um carro numa rodovia, a gente não vai passar ali na frente, porque a gente sabe que a gente vai ser pego. Então aquele medo que a gente tem de olhar para o lado antes de atravessar, esse é o medo da prudência. Se a gente vai comprar alguma coisa, a gente pega, a gente fica com receio, fica com medo de não conseguir honrar aquela dívida, então a gente faz as contas tudo certinho, coloca na ponta do lápis, para que a gente possa comprar aquilo e consiga pagar. Esse é o medo, é o medo bom que a gente tem, que é o medo que nos traz a prudência. Então o medo, a gente não pode falar que o medo é só ruim. O medo, ele tem que ser na medida que você pare e pense, como ser humano que a gente é, mas que você vá depois e faça. Agora tem o medo, que é o medo ruim, irmãos. Esse medo é o medo que paralisa a gente, é o medo que impede bênção, e esse é o medo que a gente tem que enfrentar. Esse é o medo que a gente tem que enfrentar. Eu lembro quando eu comecei a vir na igreja, não nos primeiros cultos, mas depois de alguns meses, a irmã Elizabeth, ela sempre fazia a primeira parte, e no dia que ela fazia a primeira parte, quando começava o culto, eu via que ela ia fazer a primeira parte, ela dava até uma dor de barriga, porque ela sempre chamava eu para orar pelos dizimistas, e eu não sabia, orar, lógico que orar a gente sempre está aprendendo, a gente nunca sabe, a gente sempre está aprendendo, mas eu tinha medo de vir aqui à frente orar, porque não é fácil a gente pegar o microfone e estar de frente para a igreja, e fazer uma oração, um louvor. Então, quando eu via que era ela que estava fazendo a primeira parte, eu já ficava com frio na barriga, porque ela ia passar a oportunidade para eu estar orando, e eu vi, irmãos, a perna pesava uns 200 quilos cada uma, vinha tremendo, pegava o microfone, fazia uma oração com dificuldade, que quem sabe que veio aqui à frente, sabe como é que é difícil o começo, e eu vi, irmãos. Então hoje, a gente vai depois caminhando na obra do Senhor, mas eu agradeço muito a irmã por ter feito isso, porque se fosse para eu tomar a iniciativa de vir pedir para orar, eu não iria vir, irmãos, porque eu tinha um medo, e aquele medo me travava. Então a gente tem que saber, irmãos, que o medo, ele não pode nos impedir, ele não pode nos impedir. A gente pode ter medo, mas a gente tem que enfrentar o medo e vir, irmãos. Então, irmãos, o medo às vezes, ele nos impede até na caminhada do Senhor, porque às vezes a gente recebe profecia que Deus usou o irmão realmente para falar que você vai ser usado na obra do Senhor, que Deus vai te usar, aí você para e fica olhando pela sua timidez, pelas suas limitações, e aquele medo vai tomando conta de você, e você deixa de entender que quem fez a profecia não foi o homem, foi Deus, irmãos, e aquilo que Deus profetizou vai se cumprir. Então esse medo, irmãos, a gente tem que repreender em nome do Senhor Jesus Cristo.
A gente vai sentir o medo, porque a gente é humano, é natural, mas a gente tem que vencer esse medo. A gente tem que vencer esse medo. E esse medo, irmãos, a gente tem que vencer em todos os campos da nossa vida. Não é somente na obra do Senhor, porque todos que aqui começam na obra do Senhor, né? Tem o irmão Sidney, a irmã Raquel. Quando vem aqui a primeira vez à frente, a gente sabe que é difícil. Normalmente o irmão pega, lê um versículo. Aquele que vai louvar, louva com playback, né? Uma voz de fundo, para conseguir, porque está com insegurança. Mas a gente tem que vencer esse medo, irmãos. A gente tem que vencer, porque quem profetiza sobre a nossa vida é o Deus Todo-Poderoso. Então vai se cumprir, irmãos. Então quando você receber uma profecia que Deus vai te usar, lógico que você vai julgar primeiro quem que está profetizando. Mas se for de Deus, irmãos, receba. E mesmo que vocês tenham uma limitação, clame ao Senhor, busque, né? Vá. Mas quando alguém te passar uma oportunidade, vá e use aquela oportunidade. Use, porque aquilo vai ser, né? Pode ser um primeiro passo, um segundo passo. Aquilo vai servir para que você possa crescer. Igual o irmão Sidney, eu lembro que ele sempre lia um versículo. Hoje ele já está louvando. A irmã Raquel lia o versículo, depois precisou louvar hoje, né? Pela misericórdia de Deus já está fazendo a primeira parte. Então, irmãos, a gente tem que ir caminhando na obra do Senhor. E o medo, irmãos, ele não pode nos impedir. E também não pode nos impedir, irmãos, na nossa vida profissional. Às vezes o irmão tem vontade de fazer um curso, fica com receio se vai dar certo ou não. Já deu certo, irmãos. O irmão quer abrir um comércio, fica com medo, né? Se vai abrir um comércio, irmão, se você orou, apresentou a Deus e Deus te deu a resposta, pode abrir que vai dar certo. Esse é o Deus que a gente serve, irmãos, um Deus impossível, um Deus que vai cuidar. Aquilo que Deus coloca no nosso coração, se a gente tem uma vida, irmãos, dedicada na obra do Senhor, a gente sabe discernir o que é do nosso coração e o que é de Deus, porque Deus fala, se a gente pedir, Deus confirma, mas a gente tem que ter uma iniciativa. Muitos têm sonhos, né, de cursar uma faculdade, né, principalmente os jovens, de ter o seu comércio também, e por vezes fala para pessoas que não é a pessoa adequada, a pessoa fala que vai falir, que não sei quem abriu faliu, que a pessoa começou a faculdade e parou. Irmãos, consagra ao Senhor os seus planos, os seus projetos, porque vai ser Deus que vai te capacitar, e vai ser o Espírito Santo que vai fazer que você mesmo com medo, que você vai e faça, que você vença, né, esse obstáculo. Aí o 41, irmão, o 43 versículo 1, vai dizer, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é perfeita, ela falou, né, no Antigo Testamento, falou no começo do Novo Testamento, continua falando conosco até hoje, e vai continuar até a vinda de Cristo, irmãos. Então a palavra que Isaías, 700 anos antes de Cristo, falou ao povo de Israel, é atual ao nosso dia, porque o nosso Deus é o mesmo, irmãos. A gente pode até mudar, mas o nosso Deus não, é o mesmo, é um Deus fiel, é um Deus de bênção e de grande misericórdia. Mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Aqui fala, irmão, que Deus nos criou Jacó e formou Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome. Você é o quê? Você é meu. Então, irmãos, olha aqui quantas coisas tem nesse versículo. Fala, não tenha medo, porque eu o remi. A gente, quando foi ministrado aqui de Ruth, a gente via que no Antigo Testamento, um parente próximo, ele poderia remir, né, uma viúva, né, uma pessoa que estava desamparada, assim como Boaz, ele remiu Noemi e Ruth, né, porque ele era parente de Elimeleque. Então o remidor, ele pegava os bens, mas ele tinha que também ir lá e pagar as dívidas. Então aqui fala, né, que Deus, né, porque eu o remi. E aqui, irmãos, Cristo não tinha vindo ainda, Isaías profetizou da vinda de Cristo, mas hoje a gente bem sabe, né, como esse livro é um livro profético, que quem nos remiu foi nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele pegou os nossos pecados, todos, o que a gente pecou, o que vai pecar, e pegou, colocou sobre as suas costas, passou pelo Calvário com aquela cruz, né? Ele foi morto, mas ressuscitou, irmãos, e ele está aqui essa noite, cuidando de nós, nos capacitando, trazendo as nossas bênçãos, dando livramento para nós.
Então, irmãos, o nosso remidor é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não tem mais, né? Quando a gente chega na casa do Senhor, a gente chega com culpa, com remorso. Isso daí, irmão, fica tudo lá para trás, porque o inimigo não pode mais nos acusar, porque Cristo pagou por todos os nossos pecados, pagou por todas as nossas falhas. Então hoje nós verdadeiramente somos livres, porque Cristo nos libertou. Eu o chamei pelo seu nome. Aqui, irmãos, mostra que Cristo nos conhece, Deus nos conhece. Mesmo aquelas pessoas que ainda estão lá no mundo, que Deus vai usar, Deus já as conhece, irmãos. Quanto de nós, né? O irmão Sidney mesmo testemunhou aqui também, né? Do tiro que ele sofreu e não morreu, e não estava na presença do Senhor. Eu mesmo também tomei um tiro de fuzil, tive a viatura metralhada, fuzilada e não morri, e não estava na presença do Senhor. Mas era porque, irmãos, eu ainda não conhecia o nosso Senhor Jesus Cristo, mas Ele já me conhecia, irmãos. Tinha um projeto na minha vida, na vida do irmão Cid, na vida de cada um aqui. Então, irmãos, mesmo a gente estando no pecado, na ignorância, Cristo estava nos preservando. É por isso, irmãos, que a gente tem que continuar orando pelas aquelas pessoas que ainda não estão na presença do Senhor, para que Cristo possa preservar essa vida, e no dia de amanhã ela aceitar a Cristo, e Cristo usá-la também, irmãos. Então fala aqui, né, que o chamei pelo seu nome. Então Cristo sempre nos conheceu, irmãos. E o mais importante aqui é o final, irmãos, que diz: você é meu. E isso é um privilégio, irmãos. Hoje nós somos de Deus, por meio de nosso Jesus Cristo, como foi dito, nasceu a possibilidade de salvação para os gentios, e hoje nós estamos na presença de Cristo. Então, irmãos, isso é um privilégio muito grande, a gente tem que dar valor. Você é meu. Quando vier alguém te acusar, vier a luta, irmãos, lembra dessa parte aqui, que Deus te falando: você é meu, você é de Deus, irmãos. Nada pode te atacar, né, te atingir. O inimigo pode se levantar, mas vai cair por terra, enquanto você estiver na presença do Senhor, irmãos. Porque a palavra fala: você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Aqui, irmãos, note que Deus, irmãos, nosso Deus é um Deus tão bom, tão poderoso, que pode até permitir a luta na vida do justo. Deus até permitiu quando Daniel foi jogado na cova, mas Daniel não foi morto pelo leão, porque lá estava um anjo do Senhor com ele, irmãos, fazendo companhia com ele, fechando a boca do leão. Então esse é o nosso Deus, irmãos. A gente pode, né, ter uma dificuldade, ter uma luta, mas a gente tem que sempre olhar e ver, por meio da fé, irmãos, porque é por meio da fé que a gente vai olhar e vai ver nosso Senhor Jesus Cristo do nosso lado, irmãos. Porque o mundo, irmãos, o mundo é muito do ter. Se você tem alguma coisa, pouco importa o seu caráter, vai ter sempre alguém te bajulando. Mas se você experimentar uma dificuldade financeira ou de saúde, poucos serão, né, os que vão ficar do seu lado. Mas tem um que é certeza absoluta que vai estar do seu lado, é nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Nosso Senhor Jesus Cristo está conosco na luta, na dificuldade, e também está conosco na vitória. Mesmo que muitos, irmãos, nas vitórias esqueçam de Cristo, mas Cristo está lá conosco. Então nós temos que saber, em meio às lutas, glorificar o Senhor, porque o Senhor está conosco na luta. E em meio à vitória também, porque é o Senhor quem nos concedeu essa vitória. Quando estarei com você, quando passar pelos rios, eles o quê? Eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. Olha, irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Quando a Bíblia fala, quando jogou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, não fala que assim que eles foram jogados, um quarto homem pulou na fornalha. Não, fala que quando eles foram jogados, eles olharam na fornalha e lá já estava o quarto homem, irmãos. Então Cristo estava lá antes que eles fossem jogados, esperando eles para cuidar deles, para que nada pudesse acontecer para eles. Então, irmãos, quando chegar a luta, a dificuldade, né, que você tiver algum projeto, seja aqui na obra do Senhor, seja familiar, profissional, saiba que Cristo já está lá com você, irmãos. Que Cristo está lá com você, que é Ele que vai te abençoar no seu estudo, no seu comércio, no seu serviço, e principalmente aqui na obra da igreja, irmãos. Não aceite, irmãos, né, que pessoas vindas de fora profetizem coisa contrária na sua vida, não. Repreenda em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque
Se Deus te trouxe aqui, Deus tem um projeto, irmãos. E todos, irmãos, todos os que perseveram na obra do Senhor, na presença de Deus, pode até enfrentar luta, mas vem vitória, e vem vitória, e vem vitória. A gente vê isso aqui pelo pastor, pela pastora, né? Os irmãos conhecem os testemunhos deles, que já contaram quanta luta, quanta dificuldade passaram na vida. Ia para a igreja, né? Eu até trago hoje também minha sacola, eu coloco a Bíblia, mas eu moro do lado da igreja, né? Quando está chovendo, eu trago a Bíblia, para não molhar a Bíblia, porque a gente tem que cuidar das coisas que Deus nos deu. Mas o pastor com a pastora, eles iam distância longe, não sei a distância, mas era longe. Chegava na igreja molhado, tudo molhado, só a palavra de Deus estava na sacolinha que estava cheia, que estava seca, para eles ouvir a palavra do Senhor. Então eles passaram por muita luta, muita dificuldade, e Deus deu o que? Provisão na vida deles. Hoje eles estão numa condição muito melhor, para a honra e glória de Deus, irmãos. E assim como foi, né, no tempo de Isaías, foi quando o pastor começou, é conosco agora, irmãos. Se a gente perseverar, ficar firme na obra do Senhor, você pode ter certeza que pode vir a luta que for, irmão, você vai vencer. E essa luta, irmãos, na hora você pode até não entender, mas no futuro você vai entender essa luta. Você vai saber que foi permissão de Deus para o seu crescimento, para que você pudesse dar valor quando chegasse a bênção, irmãos. Então fala aqui que quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão, irmãos. Isso é bênção do Senhor, irmãos, que tanto faz se for pela água, se for pelo fogo, nós não seremos atingidos, porque Deus vai estar conosco. Isso, irmãos, é bênção que não tem preço, irmãos, porque muitas vezes, né, Deus, né, toca o nosso coração, e a gente, para fazer algo ou não fazer, não passe por ali, você não passa, você recebeu um livramento. Ou Deus fala, hoje, né, saia mais cedo, você sai mais cedo, e naquele horário que você ia sair, aconteceu uma tragédia, e você foi liberto. Mas muitas das vezes, irmãos, a gente não sabe, né, a gente não sabe o trabalhar de Deus, a gente não sabe o livramento que Deus nos dá, e às vezes a gente perde a hora, a gente já levanta reclamando, perdi a hora, o celular não despertou. Aquilo, irmãos, pode ter sido um livramento que Deus te deu, porque se você saísse no horário, você ia sofrer um acidente, você ia ser assaltado, você poderia até, né, ser morto, e Deus te deu um livramento, e você não sabe, você está questionando contra o Senhor, uma bênção que você recebeu de um livramento. Então, irmão, nós que estamos na presença do Senhor, é claro que a gente tem que ser prudente, a gente tem que saber que tudo está no controle de Deus. A gente tem que parar para pensar, né? Pensar de forma macro, de forma maior. Quando acontecer algo que num primeiro momento parece ser algo ruim, né? A gente tem que pensar e ver, será que isso não foi um livramento de Deus? Porque se a gente parar para pensar, o próprio Espírito Santo vai tocar o nosso coração, e a gente vai saber e vai dar glória a Deus, né? Quando teve aquele acidente trágico lá com o time da Chapecoense, que eu acho que só 3 jogadores, mais um jornalistas lá que sobreviveram, o filho do treinador, ele foi embarcar, chegou lá, ele esqueceu o passaporte, mesmo ele sendo filho do treinador, não deixaram ele embarcar. Aí você para e pense, né, eles estavam indo para uma primeira final internacional, era um acontecimento, e ele não pôde embarcar com o voo. A tristeza e frustração que essa pessoa ficou. Mas depois, irmãos, teve aquele, né, trágico acidente, e aquilo foi um livramento para essa pessoa. Deus queria, né, que ele ficasse. Então, irmãos, a gente não pode ficar questionando, né, quando as coisas não dão certo, né, e saber que a nossa vida está no controle do Senhor. O que a gente tem que fazer, irmãos, é fazer o nosso melhor. Aquilo que você vai fazer, se você se propôs a fazer, faça o melhor, não faça de qualquer jeito, porque se você fizer de qualquer jeito, Deus não vai se agradar e a bênção não vai vir. Mas se você falou que você vai prestar um concurso, sabe, você vai prestar, você vai passar, mas você vai ter que pagar o preço. Se você vai abrir um comércio, você vai abrir esse comércio, Deus vai abençoar, mas você vai ter que pagar o preço, você vai ter que se dedicar. E na obra do Senhor não é diferente, irmãos. Se você quer fazer a obra do Senhor, por mais que a gente seja falho, limitado, ore e consagre ao Senhor, busque de coração mesmo, que Deus vai te capacitar e vai te usar, irmãos. Porque o Senhor
porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel. Santo de Israel, irmãos, era a forma que mais Isaías chamava Deus. São 25 vezes na Bíblia que ele fala, né? Santo de Israel. Então, porque eu, o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu, o que? Salvador, dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá, para o que? Para que você fosse meu. Ou seja, irmão, Deus permitiu que o Egito fosse conquistado, a Etiópia, Sebá, né, que em outras traduções está Sudão, fossem conquistados, para que nós, né, para que o povo daquela época fosse preservado, para que Judá fosse preservado, né? Então, irmãos, Deus, né, Ele permite que nações sejam destruídas para te preservar, irmãos. Então, o povo de Deus, irmãos, Deus sempre está cuidando. A gente dorme, a gente descansa, Deus não, irmãos. Deus está sempre atento, nosso Senhor Jesus Cristo está sempre atento, o Espírito Santo está conosco 24 horas por dia, irmãos. Por mais que a gente esteja dormindo, ali está o anjo do Senhor acampando ao redor da nossa casa, cuidando, dando livramento. Às vezes o ladrão passa, irmãos, louco para roubar uma casa, e ele não enxerga a sua, porque o Deus cegou o olho dele. Então, irmãos, nós somos muito privilegiados. Deus, né, fez tudo isso para que no final fala, para que você fosse o que? Fosse meu. Para que nós pudéssemos, irmãos, ser filho de Deus. Deus mandou o seu próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, pagar por nossos pecados, padecer. Jesus foi só amor, irmãos, somente ensinou, né? Fez milagres de pães, de peixes, de cura, de libertação, libertou pessoas, e no entanto, foi crucificado, mas antes disso ele passou pela cruz do Calvário. Mas tudo isso, irmãos, foi para que nós pudéssemos ter direito à salvação, porque o próprio Isaías fala, quando a alma de Cristo foi jogada sobre a morte, ali a morte foi derrotada, ali a morte foi vencida. Cristo venceu a morte, irmãos, para que nós pudéssemos ter direito à vida eterna, e hoje nós temos, irmãos. Então esse é um Deus, irmãos, que Ele move montanhas por nós, mas a gente tem que saber dar valor a isso, saber que isso é um privilégio acompanhado de grande responsabilidade. Aí o 4 vai dizer, visto que você é precioso aos meus olhos, é digno de honra, e porque eu o amo. Então, irmãos, nós somos preciosos aos olhos de Deus. Não deixe, irmão, nunca que ninguém tire o seu brilho, que ninguém tire o seu brilho, que pessoas, né, no seu serviço venha te ofender, venha te insultar, chega no seu serviço, na sua escola, até mesmo na sua própria família, irmãos. Nunca deixe, né, que ninguém te coloque para baixo, que uma pessoa te ofenda a certo ponto de você achar que você não é capaz. Quando alguém vier, irmãos, levantar calúnia, né, te ofender, lembre do versículo 4 aqui, ó, você é precioso aos olhos de Deus, irmãos. Você é precioso para quem interessa, que é Deus Todo-Poderoso. Se a pessoa não gosta de você, está te xingando, está te ofendendo, irmãos, ignore, deixa, entra por um ouvido e sai por outro. Não tome aquilo para você, não se coloque para baixo, não deixe que uma pessoa, irmãos, tire a sua alegria de viver, o seu modo de agir, de se interagir, os seus sonhos, né, que você tem, os seus projetos, que uma pessoa venha e comece a te falar que você não é capaz, e aí você toma aquilo como verdade, e você deixa de sonhar. Não, irmãos, se alguém vier, né, com essas palavras, repreenda em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, e tem que repreender mesmo, irmãos, com autoridade, porque Cristo nos deu essa autoridade. Nós temos que repreender toda profecia contrária, toda profecia do inimigo, porque se Deus tiver que falar conosco, irmãos, Ele vai falar. Agora, vir um qualquer para querer nos ofender, nos colocar para baixo, não, irmãos, essa pessoa não foi enviada de Deus, e nós temos que repreender sim, e temos que continuar alegre, irmãos. E prova da nossa alegria, irmãos, é que a gente possa orar por essa pessoa, orar por ela, colocar ela em oração, para que Deus também possa fazer a boa obra na vida dela. Não é a gente querer também ir lá e retrucar também, e ofender a pessoa, e a pessoa te ofende, e você ofende a pessoa, e os dois saem magoados. Não, quando a pessoa vier te ofender, você tem que saber que você é precioso aos olhos de Deus.
Fala que nós, irmãos, olha só, nós, na nossa mediocridade, somos dignos de honra. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. E por quê? Porque eu o amo. Então, irmão, Deus nos ama. Nós amamos Deus, mas mais que isso, nós adoramos a Deus. Mas Deus, Ele nos ama, irmãos. E isso é fato, porque Isaías, 700 anos antes, estava falando que Deus nos amava. 700 anos depois veio Cristo, que nos ama, que fala que deu a vida por um amigo. Então, irmãos, isso é muito precioso. Isso é muito importante a gente saber. Porque a gente tem que saber da palavra, irmãos, porque os dias ruins podem vir, pessoas ruins podem aparecer na nossa vida, pessoas mal intencionadas, e a gente sabendo da palavra, a gente não vai ligar para aquela que a pessoa está falando, a gente não vai se importar, né, com a luta, porque a gente sabe que a gente é precioso aos olhos de Deus, que Deus, Ele nos ama. Isso é importante, irmãos. Aí o 5 vai dizer, não, aí o 4 para finalizar fala: darei homens por você e povos, né, em troca de sua vida. Deu até o próprio Filho, né, irmão, nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o 5 vai dizer: não tenha medo, porque eu estou com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Aqui, irmãos, essa primeira parte, a última parte que está entre aspas, né, muitos estudiosos acreditam que foi, né, quando retornou o povo do cativeiro e o templo foi reconstruído, né, através de Neemias, de outros homens de Deus. Mas outros acreditam que Deus já estava falando de quando Israel foi reconstruída, que Israel ficou 19 séculos destruída, 19 séculos, irmão, mais de 1900 anos, mas foi reconstruída. E muitos veem aqui também essa profecia, porque no 6, né, eu não vou ler, mas fala que no 6 fala que ia trazer as pessoas dos confins da terra. Então eles acreditam que essa profecia referia-se, né, à destruição de Israel depois de Cristo, que 70 depois de Cristo Israel foi destruída. Mas, irmãos, o que a palavra tocou, né, o meu coração, o Espírito Santo tocou meu coração, foi a primeira parte ali, que fala: não tenha medo, porque eu estarei com você. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Então, né, irmãos, o versículo 5 fala: não tenha medo, porque eu estarei com você. Quando começou o versículo 1, né, fala também: não tenha medo. Então, tanto o versículo 1 fala: não tenha medo, porque eu o remi, né? E o versículo 5 diz: não tenha medo, porque eu estarei com você. Então, irmãos, são duas coisas que a gente não tem que ter medo. A gente não tem que ter medo da morte, não tem que ter medo das calúnias, das coisas que ficaram no passado, porque nosso Senhor Jesus Cristo nos remiu, nos deu o direito à salvação. E nós não devemos, irmãos, ter medo de forma alguma diante das circunstâncias, né? Seja num projeto, seja no que for, seja na sua casa, num projeto que você tem na sua casa, um projeto que você tenha na igreja, um projeto que você tenha na sua vida escolar, ou no seu serviço, ou de abrir um comércio. Não tenha medo, porque a palavra fala, o próprio Deus que usou Isaías para falar: não tenha medo, porque eu estarei com você. Então, irmãos, não vamos temer, não vamos ter medo, mesmo que as circunstâncias às vezes não sejam as melhores, que não sejam das mais favoráveis. Aqui Isaías estava prevendo para um povo que tinha se levado ao cativeiro, falou: não tenha medo, que eu estarei com você. Vai ser reconstruída a nação, e foi, irmãos. Então, irmãos, não tenha medo, porque Deus usou Isaías para falar que Cristo ia vir pagar por nosso pecado. Cristo veio, irmãos. Então o que a palavra de Deus fala é perfeito, se cumpre. Então, irmãos, não tenha medo, porque Deus estará conosco, irmãos, em todos os lugares, irmãos. Deus estará conosco, cuidando, nos capacitando. E isso também é uma responsabilidade, que quando a gente for fazer algo, a gente tem que saber que Deus está ali olhando. Então, que a gente possamos sempre fazer o melhor, irmãos, para que o nome de Deus seja sempre glorificado. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha rica oportunidade. Eu peço uma forte salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluias.